Boa tarde. Boa tarde, Boa boa tarde. noite. Boa Boa noite. tarde, boa noite. Noite. Boa noite. Acho que já aceitei todos aqui da sala. Sejam todos muito bem-vindos. Eu somente gostaria, antes de passar aqui a palavra para a Sabine, que é quem vai começar conversando com vocês, gostaria de informar que a nossa reunião está sendo gravada para que as pessoas que não podem comparecer, que não puderam estar aqui com a gente, possam ouvir um pouco do conteúdo depois. A gente vai disponibilizar tanto para vocês que estão aqui, quem precisar sair mais cedo, qualquer coisa, né? Vai ficar disponível para vocês e também para quem não pôde estar conosco. Então, visto que vai ser gravada, também pode aparecer a voz de vocês, o vídeo de vocês. Quem não desejar, né, participar com a câmera aberta, a gente entende, pode fechar a câmera para que a gravação aconteça. E se não for um problema e puderem deixar a câmera ligada, é muito legal para a gente poder falar, vendo e, né, olhando aí as reações de vocês. Vou administrando aqui as entradas e a coordenadora Sabine vai conversar com vocês. Ok, obrigada. Boa noite, boa tarde a todas e todos. Para a aplicação de 2024, a primeira aplicação. Posso compartilhar, sim. Ok. Tá. Ah. Sim. Mais um momento. Ok. Bom. Tá. Vamos começar nosso evento de boas-vindas e espero que estejam bem de saúde e motivados para o exame CEP-PRAS. Então, vou passar um tipo de apresentação, algumas fotos sobre o posto aplicador. Organizamos este encontro virtual para informar tanto sobre o posto aplicador quanto sobre a estrutura do exame. Quem somos? Porque estou falando em plural. Gostaria de apresentar a minha querida colega brasileira, Carolina Almeida, cujo site você talvez já tenham visto e que já comunicou com vocês. Ok. Bom, então... Então, olá, Carol. Ela vai falar sobre a estrutura do exame e como pode se preparar para a prova. Então, ok, Carol. Ela vai falar mais tarde. Mas antes de passar, sim, antes de falar sobre o posto, queria apresentar-me também. Eu sou a professora responsável pela área de português no Instituto de Línguas Românicas da Universidade de Jena e, por isso, na função de coordenar a aplicação do exame CEP-PRAS em nosso posto aplicador, que é o único centro credenciado na Alemanha. Aqui vai nossa programação do encontro. Vou apresentar brevemente nosso posto da Universidade Friedrich Schiller de Jena. E aqui podem ver a imagem que mostra o monumento ao famoso escritor alemão em Jena. E a seguir a professora Carol vai falar sobre o exame. A foto mostra o lugar da aplicação e a entrada principal da Praça Ernst Abbe.
Vocês receberam o e-mail com as informações detalhadas sobre o dia do exame para poderem planejar a sua viagem. E acho, como só faltam 2 semanas, então já planejaram a viagem e também a hospedagem em Jena, porque vamos começar pela manhã, como já sabem. Gostaria de falar brevemente sobre o posto aplicador. A Universidade Friedrich Schiller é o posto aplicador, mas o exame é organizado pelo Instituto de Línguas Românicas. E aqui vejam a entrada no prédio onde aplicamos o exame. Será no 4º andar. É um pouco difícil atravessando a Praça Ernst Appel. E isso é a porta para entrar no prédio, mas no dia do exame podem seguir a sinalização Serpeplatz. Em Jena, ou a Universidade de Jena aplica o exame já desde 2005, o único posto na Alemanha ainda. A aplicação vai ser realizada, recebeu no passado sempre uma boa repercussão pelos participantes. A outra característica é que a prova escrita e oral se efetuam em um dia só. Bom, este slide apresenta nossa equipe, da qual formam parte a secretária Cláudia Brauer, que também entrou em contato com vocês. A equipe de professoras e pesquisadores brasileiros que vão aplicar o exame no dia 23 de abril. Professores, pesquisadores, a professora Josimara, professor Rafael, Felipe, Antônio e Sábio que vai atender vocês no começo. Bom, e então passo a palavra à minha querida colega, a professora Carol. Obrigada, Sabine. Obrigada também a todo mundo que está aqui. Fico muito feliz que a gente tenha um número bastante grande de pessoas aqui, né? Eu estou contando aqui o Martin, Sven, Lisa, Felipe, Malte, Greta, Ivona, Thomas, Catarina, Charlotte, Stephanie, Max. Desculpa se falei o nome de alguém errado. Eu não falo alemão, embora já tenha trabalhado muitos anos em um curso no Goethe Institute aqui em Salvador. Pessoal, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, mas antes eu gostaria de aproveitar que estou vendo todo mundo. Vocês todos me escutam bem? Podem me dar um legalzinho aí? Me escutam bem? Me veem bem? Tá tudo certo? Tá bom. Como a gente é uma turma muito pequena aqui, se vocês precisarem falar alguma coisa, vocês podem só abrir o microfone, porque nem sempre eu consigo ver todos vocês. Vocês podem levantar a mão aí, tem um recurso no Zoom, também tem a possibilidade de, se você não encontrar esse recurso, simplesmente abrir o microfone e pedir a palavra, que a gente pode conversar, tá? Então, a Sabine já apresentou para vocês aí, de maneira muito bacana, onde é o local que vocês vão fazer a prova, vocês já começam a se familiarizar de repente, né, com isso. Quem nunca esteve na universidade, inclusive recomendo, se for possível, se for chegar um dia antes, que passe no local para dar uma olhada, para já estar familiarizado, porque no dia do exame pode ser que vocês estejam um pouco nervosos, acabem se perdendo pela cidade, que nem é tão grande, né, Sabine? Mas a universidade é grande, né? Então, talvez seja uma boa ideia visitar o local com um pouco de antecedência, se for possível para vocês. Eu vou dar prosseguimento, como a Sabine falou, explicando um pouquinho sobre o exame. Sou responsável pelo portal extraoficial do CELPE-BRAS e eu passo bastante informação a respeito do CELPE-BRAS, especificamente pelo Instagram, a plataforma que a gente mais utiliza. As outras têm um pouco replicado o que a gente fala, mas a plataforma que a gente mais utiliza, de fato, é o Instagram nesse momento, visto que é a rede social aí, junto com o WhatsApp, mais difundida, talvez, aqui no Brasil, e grande parte das pessoas que fazem o exame já estão aqui. Mas, bom, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, que vai ficar mais fácil de
ilustrar o que eu estou falando, né? Me dá só um momentinho. Vou ter que fechar e abrir de novo. Ops. Ai, gente, eu tinha perdido vocês. Encontrei vocês de volta e agora vai dar tudo certo. Nesse momento, eu imagino que vocês já estejam vendo a minha tela. Sim. E eu estou tentando colocar ela aqui grande. Pronto, perfeito. Então vamos lá, né? O que é que eu posso falar para vocês a respeito da estrutura e da preparação? Antes de mais nada, geralmente a gente faz esse encontro de boas-vindas logo depois das inscrições. Então, dessa vez a gente fez o encontro um pouquinho mais tarde por causa de questões que a gente teve. A minha agenda e a agenda da Sabine não estavam sendo muito compatíveis e a gente só conseguiu fazer essa reunião agora já mais perto do exame. Então, eu imagino que a uma altura dessa, né, já tão pertinho da prova, já no mês da prova, a gente já é dia 9, né? Vocês já devem ter uma boa noção da estrutura, talvez vocês já estejam há muito tempo se preparando, já estejam na fase até final, né, da preparação de vocês. Então, talvez o que eu vá falar aqui seja até muito óbvio, um pouco tranquilo até demais, né? Do que uma pessoa que não tem nenhuma noção de como é o exame, ou enfim, né? Caso você já tenha feito o exame antes também. Então, vou falar de uma maneira muito tranquila, muito rápida. A ideia do nosso encontro não é ser um encontro longo, mas ser um encontro útil. E aí, caso, né, no final da minha apresentação, vocês percebam que eu passei muito rápido por alguma parte que interessou a vocês, ou que vocês gostariam de saber um pouquinho mais, no final, a gente abre para as perguntas de maneira geral e aí eu posso já esclarecer, aprofundar qualquer coisa, tá bom? Então, ah, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é por que as pessoas fazem o exame CELP-BRAS. Qual que é que motiva uma pessoa a fazer o exame CELP-BRAS? É muito possível que vocês tenham motivações diferentes aqui, né? E, geralmente, né, essas motivações são a naturalização brasileira, muita gente que já está aqui, que tem pretensão de ficar aqui por mais tempo, de ter o passaporte brasileiro. Então, essas pessoas buscam a naturalização e o CELP-BRAS é uma maneira de comprovar o português para solicitar, para fazer todo o processo de naturalização junto à Polícia Federal. Muitas outras pessoas também fazem por causa de estudos, né? Convênios, PEC-G, PEC-PG, para fazer uma graduação ou uma pós-graduação aqui no Brasil. Também é muito requisitado o CELP-BRAS para esses motivos. Com motivo de trabalho, para melhorar o currículo, para quem está pensando em uma carreira internacional, por realização pessoal, às vezes você tem um amigo, um namorado, uma namorada brasileira e você aprendeu o português de uma maneira muito informal, acabou se percebendo, né, como uma pessoa que sabe falar o português, mas que não sabe muito bem qual que é seu nível, ou que gostaria de ter um certificado dizendo, não, eu falo português e eu posso certificar isso, né? Ou por causa do Revalida, que é uma maneira. Desculpe, alguém abriu o microfone? Ah, acho que só ouvi um barulhinho de fundo. Ahn, ou para o Revalida, que é uma maneira de revalidar diplomas médicos. Pessoas que fizeram medicina fora do Brasil, quer atuar na medicina dentro do Brasil, e aí faz o Revalida. Essa é uma questão, tem um asteriscozinho ali, porque às vezes é obrigatória e muda um pouco as exigências, e às vezes não é obrigatório que seja o CELPE-BRAS. Algumas pessoas ainda preferem fazer por segurança, mas enfim. Eu gostaria de perguntar, eu gosto de falar interagindo, não gosto de falar sozinha, não. Então, vou perguntar para a Greta, que eu estou vendo aqui na minha tela. Greta, tudo bem? Oi, tudo bem? Você Prazer em te consegue me ouvir? conhecer. Consigo te escutar muito bem, te vejo também. Queria te perguntar qual é que é a sua motivação para fazer o CELPE-BRAS. Eu fiz um intercâmbio no Brasil. Eu recém cheguei na Alemanha de novo e eu queria só ter sim, esse certificado do fato de que eu falo português. É isso mesmo. Um pouco de E quem realização sabe, talvez pessoal eu, mesmo, sim, e com uma talvez eu abertura volte para outras para o Brasil. possibilidades. Isso, sim, sim. Talvez eu, sei lá, queira trabalhar lá. Eu, é, sim, lá
no ano seguinte, uma coisa assim. Sim. Vamos ver o que acontece. Que legal. Obrigada, Greta, por participar. E vocês, Ven? Tudo bem? Pode compartilhar Tudo bem. conosco? Eu estou morando no Brasil no momento, mas vou voltar para a Alemanha a próxima semana. E a minha namorada é daqui, mas eu sou médico também. Eu estou pensando em fazer Ah, a valida no futuro também. interessante, que legal, alguém que valida. Ok, bacana, muito legal. Então, a gente já viu aqui, só em duas pessoas a gente já tem. Obrigada por participar, Sven. Duas motivações diferentes. Essas costumam ser sempre, assim, as motivações, né, que levam as pessoas a quererem fazer CELP-BRAS. Queria fazer um teste rápido com vocês também, aqui, antes de começar falando mais especificamente do CELP-BRAS. Eu vou fazer um pequeno teste. Tem 3 perguntas aqui que estão relacionadas às habilidades em língua portuguesa. E eu vou pedir voluntariamente aqui, quem quiser responder, o número 1, quem conseguir preencher essa lacuna aqui. Como que a gente pode conjugar o verbo viajar de maneira que essa frase fique lógica? Caso Maria não, vamos sair todos juntos essa noite. Alguém? Não precisa acertar, pode ser. Eu fico já feliz com a coragem de falar. Caso Maria não viaje, vamos sair todos juntos esta noite. Perfeito, Charlotte. Exatamente. Caso Maria não viaje, vamos sair todos juntos essa noite. E alguém sabe me dizer, esse viagem, que tempo, que modo verbal que é esse, gente? É presente Subjuntivo? do subjuntivo. Presente do subjuntivo. O tempo é presente, o modo é o subjuntivo. Perfeito, vocês estão demais. Agora vamos para o número 2. Se mais alguém quiser responder aí, mostrar as habilidades, preenchendo essa lacuna de uma maneira que a frase fique lógica. Se eles, aí agora o verbo ver, esta promoção antes, não gastariam tanto dinheiro nas últimas férias. E agora? Isso. Stefan falou se eles tinham visto essa promoção antes, não gastariam tanto dinheiro nas últimas férias. Quase, Stefan, mas ainda não. Vamos pensar juntos mais um pouquinho. Quase. Tivessem Acho que visto. sim. Quem falou? Malte? Eu, sim. Ok. Então, se eles tivessem visto esta promoção antes, não gastariam tanto dinheiro nas últimas férias. Tem outra possibilidade? Alguém sabe de outra possibilidade para o tivessem visto? Viessem? É viessem? Não sei. Se eles. Não. Viessem seria Vissem. para o verbo vir. Vissem. Sim. Se eles vissem Vessem? essa promoção antes, Vissem. Assim. Sim. vissem. Vissem. Se eles vissem essa promoção antes, não gastariam tanto dinheiro nas últimas férias. Então, tanto vissem quanto tivessem visto, que tivessem visto é ainda melhor, fazem com que essa frase fique aí com uma informação bem passada, lógica, bem comunicada. Muito bem, e agora vamos para uma terceira pergunta aqui, que já não é sobre verbos, mas sobre vírgula. Alguém pode me responder? Onde a vírgula está correta? Se é na letra A, se é na letra B. Na letra A eu tenho, eu gostaria de ir à festa, mas vírgula, mas não posso. Na letra B tem, eu gostaria de ir à festa, mas não posso. A O que opção vocês... A é correta. A opção A é correta. Por quê, Charlotte? Porque Você a, sente que é correta. É uma a explicação. a Sim. vírgula tem que ficar antes da, como se diz, essa categoria de palavra que faz uma conexão. Tipo, eu não conheço o termo técnico, mas o mas é o que conecta a primeira frase e a Eu adoro quando explicação que vem vocês depois. explicam do jeito de vocês. Está ótimo. Mas você sabe por que que essa vírgula tem que vir antes dessa categoria de palavras?
Ok, a primeira parte já poderia ser uma frase inteira. E Uhum. depois da vírgula tem algo mais. Legal, eu realmente adoro a maneira como vocês explicam as coisas. Exatamente, gente. Tem aí uma lógica, a Charlotte trouxe do jeito dela e que está correto, completamente correto, né? Eu gostaria de ir à festa, vírgula, mas não posso. E aí, tá corretíssimo. Antes do mais, né? O mais é uma preposição, mas são conectores tanto preposições quanto conjunções. No caso do mais é uma preposição. A vírgula vem sempre antes do mais, pode vir depois do mais quando eu tenho alguma coisa interposta. Mas isso não importa muito. Por que que eu estou fazendo isso? Eu só estou fazendo esse teste rápido de português para ver como vocês se sentem a respeito disso e para mostrar para vocês como a maioria das pessoas imaginam o exame Self-Brás. A maioria das pessoas acreditam que vão entrar em contato com esse tipo de teste, que alguém vai tentar perceber se, né, se vocês sabem qual é o formato corretinho de cada tempo verbal, de cada modo verbal, se você sabe o nome dele, se você sabe onde colocar uma vírgula. Todo esse conhecimento metalinguístico não é observado no CELPE-BRAS dessa maneira. É observado de uma maneira completamente integrada, contextualizada. Então, sim, existe uma avaliação da gramática, mas ela não está no topo da observação, não está no topo da avaliação. O que está no topo da avaliação é outra coisa, e eu já vou contar para vocês o que que é. Sabine já me apresentou, eu já falei um pouquinho de mim mesma também, mas quem quiser saber mais pode abrir ali o nosso site, carolbrasil.com, também nosso Instagram, que é o @celp.braz, tá? E ali tem bastante informação para vocês. Então, vamos conversar um pouquinho sobre, então, né, como que é o exame. Se ele não é daquele jeito que a gente acabou de falar, como que ele é? No final das contas. O exame CELPE-BRAS é o único certificado brasileiro de proficiência, né, reconhecido pelo governo brasileiro, que você pode usar em todo o Brasil, que você pode usar fora do Brasil. É concedido 4 níveis, o intermediário superior, avançado e avançado superior, o que significa que quem está no nível básico não deve ainda fazer a prova, deve esperar chegar no nível intermediário para poder fazer o exame. O exame é dividido em 2 partes. Então, lá no dia 23 de manhã, vocês vão fazer a parte escrita com todo mundo dentro de uma sala com uma duração de 3 horas. Vocês vão fazer 4 tarefas escritas, e isso é a parte exame, são 4 textos. Então, como é que você vai mostrar todo o seu conhecimento gramatical? A partir de demonstrar a sua habilidade, construindo o seu texto, cumprindo as tarefas que lhes são solicitadas. E depois disso, vocês têm um agendamento da parte oral, que dessa vez é individual, aí a partir, né, do horário da tarde. De manhã vocês vão fazer a parte escrita, de tarde vocês vão fazer a parte oral, uma interação de 20 minutos, né, baseada em uma conversa de 5 minutos, né, logo seguida de elementos provocadores. Níveis de proficiência, como eu acabei de explicar para vocês, o nível básico não é avaliado se vocês demonstrarem um desempenho que se pode relacionar a um desempenho de um estudante de nível básico, vocês não vão receber nenhum tipo de certificado. Agora, a partir do intermediário, já sim. E como existem muitas nomenclaturas diferentes em diversos países em relação ao que é esse intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior, que o CELPE-BRAS tanto fala, a gente pode fazer aí um leve comparativo, de certa forma, com o quadro europeu comum de referência em línguas, como o intermediário sendo como um B1, o intermediário superior como um B2, o avançado como um C1 e o avançado superior como um C2, sendo que, tendo uma observação importante, o CELPE-BRAS é feito para usuários da língua, não é feito para, né, você utilizar isso como um certificado de que você pode ensinar a língua. E é por isso que não é importante para o CELPE-BRAS que você saiba o nome das coisas, se aquilo é subjuntivo, se não é, desde que você saiba usar e colocar ele no lugar certo de uma maneira ainda que intuitiva. Então, como eu conversei com vocês sobre os elementos provocadores, são esses, é uma folha de papel, literalmente, que vai ficar na mão de vocês, e com
com que vocês vão conversar, né? Tem 5 minutos de interação com base no seu questionário, que é aquele questionário enorme que vocês responderam no momento da inscrição, te fazia muitas perguntas, se você está no Brasil, se você não está, o que te atrai na cultura brasileira e tudo mais. E também 15 minutos de interação com base em elementos provocadores, sendo 3 elementos provocadores, 5 minutos para cada um deles. Opa, só um minuto que eu não estou conseguindo mais passar a tela. Deixa eu ver se consigo passar por aqui. Agora. Também tem a parte escrita, né? Como eu comentei com vocês, são 4 tarefas. Aqui tem um exemplo de uma tarefa, a tarefa 1. Então, toda tarefa, ela basicamente vai ter um insumo, que vai ser de vídeo, de áudio ou de texto. Com base nesse insumo, você vai ser colocado aí dentro de uma situação e que você vai ter que corresponder, né, a essa situação. Vocês recebem 2 cadernos, um caderno de questões, onde está tudo ali, onde você vai colocar o seu rascunho e tudo mais, e o seu caderno de respostas, onde você coloca o resultado final, né, da sua produção escrita, e a partir daí, somente esse caderno de respostas vai ser corrigido. 4 tarefas, 3 horas. Bem fácil. Mais ou menos. Como que a nota de vocês vai ser calculada? Muita gente pensa que é uma boa ideia simplesmente reforçar os seus pontos fortes para compensar uma parte que não está tão boa assim. De repente eu falo muito bem, mas eu escrevo muito mal, então eu estou aqui me preparando para tirar nota 5 na parte oral para tentar compensar um pouco das minhas debilidades, das minhas fraquezas na parte escrita, mas isso não funciona assim dentro do CELP-BRAS. Você tem uma nota de 0 a 5 para a parte oral, uma nota de 0 a 5 para a parte escrita, e a sua nota final vai ser a menor entre partes. Não existe uma média que se faça entre as duas partes. O seu resultado final não é uma média das duas partes, mas sim a parte em que você tirou a menor nota é a sua nota final. Então, digamos que você tirou 5 na parte oral, você tirou 3 na parte escrita, a sua nota final é 3. Não tem nenhum tipo de compensação. E quem tira 3 na parte final vai conseguir um certificado intermediário superior, aqui conforme a tabela de níveis de certificação por faixa de notas. Bom, de maneira muito resumida, o exame é isso, é muito tranquilo por um lado, mas exige bastante que vocês tenham uma ideia boa em relação à comunicação. Porque assim como não é tão importante vocês saberem o nome das estruturas e tudo mais, questões comunicativas nesse exame, vou até voltar em uma das. A questão comunicativa, a abordagem comunicativa nesse exame, ela tem uma força gigante que não deve ser subestimada, tá bom? Por exemplo, todas as tarefas escritas, elas dizem para você, te dão um papel e dizem que tipo de texto eles querem. E esse texto está dentro de uma situação. Então, aqui, por exemplo, nesse aqui está falando que você deve redigir um relatório. Se você vai redigir um relatório tem um formato, um relatório é um gênero discursivo. Então, é muito importante que vocês entendam sobre os gêneros discursivos, quais são esses gêneros discursivos, qual é o formato desses gêneros e como que eu escrevo esse tipo de texto, coloco esse tipo de texto nesse tipo de formato para conseguir entregar uma boa tarefa, tá? Então, eu costumo dizer que se você já é bom em gêneros discursivos na sua própria língua, isso não varia muito de língua para língua, é só você aplicar esse conhecimento que você já tem da sua língua ou de outras línguas dentro da situação aqui com o português. Agora, se você não está muito bom de gêneros discursivos nem na sua própria língua, aí sim já pode ser um problema. Será que você lembra qual que é a diferença, né, entre uma reportagem, um texto de apresentação ou uma carta de apresentação, uma carta aberta, uma carta do leitor? Tem muitas, né, gêneros aí, eu diria até tem uns 20 que são mais interessantes de vocês estarem bem familiarizados, essa é a palavra. Bom, sobre preparação, eu vou passar direto dessa parte,
Tem uma maneira de vocês se prepararem que é provavelmente a que vocês já estão fazendo, não sei, talvez alguns de vocês já estejam com o professor, tomando aulas, isso é muito legal. É legal estudar, além do português, também estratégias mais específicas relacionadas ao exame em si, como o que eu acabei de falar sobre os gêneros discursivos que são tratados na parte escrita do exame. Vocês podem observar e olhar, se já não estão fazendo, o acervo CELPE-BRAS, onde tem material de exames antigos e vocês podem provar, de repente, fazer algumas tarefas, ver como vocês se sentem. É muito importante vocês começarem a escrever à mão, né? Porque são 3 horas escrevendo à mão, a gente já está mais adaptado a digitar, é diferente a gente digitar e escrever, até na questão da noção espacial, só tem 30 linhas para fazer a tarefa de vocês. Se vocês errarem no texto final, vocês não podem, me dá outra folha que eu quero fazer outro texto, não existe isso. Então, é melhor que o treinamento seja antes, né? E não esperar o dia da prova e a situação da prova para passar por esse tipo de processo. Quem desejar continuar a preparação conosco, a gente tem turma aberta. Vocês podem ficar à vontade para entrar em contato conosco. O WhatsApp está aqui embaixo, DDD mais 55, porque é do Brasil. Desculpa, DDI mais 55, porque é do Brasil. DDD, agora sim, DDD 71, porque eu sou de Salvador, Bahia, e a minha equipe tá pelo mundo, mas a gente nasceu aqui, né? Nosso registro é aqui. Esse aqui é o número do nosso WhatsApp. Vocês podem falar com Ana, que é a nossa secretária. Quem desejar, né, pode entrar, dá tempo de entrar ainda na nossa turma 5 ou na nossa turma 6. Recomendo mais a turma 5, tá? Mas é possível entrar ainda na turma 5 com benefícios da turma 4, já que a gente vai ter uma live extra que vai acontecer amanhã. Então, quem conseguir se inscrever até hoje, consegue participar amanhã. O valor está aqui em reais. Em euros, isso deve ser. Eu sou muito boa de conta, por isso que eu sou professora de português, mas isso deve ser como 120 euros, talvez, não sei. 130 euros, não sei. Mas vocês podem falar com a Ana, podem se inscrever agora mesmo. O curso ele está todo gravado, ele está todo bem dividido, são aulas bem curtinhas. Tem, tem um PDF lá com como fazer cada gênero discursivo. O curso é muito bacana, para além do CELPE-BRAS em si, para essa questão da gente repensar como a gente se comunica, né? O feedback é bem legal, assim, das pessoas, tanto no sentido de, putz, o curso me ajudou com o CELPE-BRAS, mas me ajudou também no trabalho, porque agora eu consigo enviar um e-mail que faça mais sentido, agora eu entendo por que que tem que ter isso ou tem que ter aquilo, enfim. Então, fiquem à vontade, quem decidir entrar na turma 5 já fica de olho nessa agenda aqui. É no mesmo horário que a gente está tendo a nossa reunião aqui, na verdade, às 15h15 de Brasília, que é como 8h15 de Iena. Tem outros horários, tá? Esse aqui é o horário que a gente recomenda para vocês por causa da diferença, né, de fuso horário, mas tem também o horário da noite, para quem está no Brasil, enfim, com outros fuso horários. Não vou falar muito mais disso, mas vocês têm aqui o contato, fiquem à vontade, caso vocês decidam aí uma preparação de última hora. E deixa eu voltar. Eu acredito que é isso, pessoal. Assim, como eu disse no início, e vou parar de compartilhar a tela. Como eu disse no início, eu falei bem rapidinho de todas as coisas aqui, mas logo, se vocês tiverem perguntas, esse é o momento. Falei muito rápido? Todo mundo me entendeu? Tem uma mão lisa. Oi, Lisa, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Muito obrigada por compartilhar todas essas informações. Eu só ainda tenho uma dúvida sobre a prova oral e sobre os Uhum. elementos provocadores, porque eu vi que tem 8 perguntas por elemento. E eu Você não viu tenho no acervo CELPE-BRAS, né? E eu não tenho certeza se
dentro desses 5 minutos, eu deveria responder a todas as perguntas, ou se é melhor falar mais sobre uma pergunta especificamente, se eu sei mais sobre esse assunto, como você faria? Ótima pergunta, Lisa. E de nada, é um prazer para mim estar aqui e compartilhar conhecimento com vocês. No nosso curso, a gente tem até um simulado gravado de 20 minutos mostrando como que é a interação, porque quando as pessoas vão no acervo, fica com essa imagem de que todas aquelas perguntas vão ser feitas daquela forma, e não é assim. A única pergunta obrigatória é a primeira, que é de que trata o material. Então, todos os avaliadores, depois que vocês observarem o material por mais ou menos 1 minuto silenciosamente, eles vão perguntar para vocês de que trata o material. Mas a partir daí, o avaliador pode fazer quantas perguntas ele quiser e quais perguntas eles quiserem. Então, eles não têm que seguir aquele roteiro. Aquilo ali é um roteiro proposto, né? Mas a ideia é que o seu avaliador, ele vai induzir você pelo caminho que ele achar mais conveniente. Pode fazer 2 perguntas, pode fazer 5 perguntas. O ideal é que vocês nem falem demais, a ponto de não deixar o avaliador de vocês falar e fazer perguntas, e nem deem perguntas tão curtas que o avaliador não vai saber mais o que te perguntar, já vai ter feito todas as perguntas, e vocês vão ficar olhando para a cara um do outro, porque você está respondendo muito curtinho, né? O ideal é que seja o mais parecido possível com uma conversa, tá bom? Então, não é aquele roteiro exatamente. Aquilo ali são só perguntas sugeridas que vêm, né, de material do INEP para os avaliadores, mas os avaliadores têm muito mais liberdade do que isso. Eles podem fazer as perguntas, né, de uma maneira diferente, totalmente diferente. Muito obrigada. De nada, Lisa. Agora eu vejo que o Malte está com a mão levantada. Fica à vontade, pode perguntar, Malte. Muito obrigado pela apresentação, né? Ahm, eu tenho duas dúvidas. A primeira é sobre os gêneros discursivos. Tem uma fonte oficial, tipo do INEP, que fala um pouco mais sobre os gêneros discursivos, ou você recomenda pegar as informações do INEM, ou sei lá, ahm, ou não tem, porque eu ainda não encontrei. Você não encontrou, eu também não encontrei, assim. Já recebi essas perguntas muitas vezes, porque de fato é uma coisa interessante para o CELPE-BRAS, mas eu não conheço nenhum tipo de fonte de material gratuito relacionado a isso. Também não conheço uma fonte nem de material pago que eu visse que pode ser bem aplicado ao CELPE-BRAS, porque o CELPE-BRAS não é só você cumprir o formato do gênero, mas você alinhar esse formato de gênero, a tarefa que é solicitada ao cargo que te é dado. Então, às vezes, você está numa posição em que você está falando com o seu superior, e às vezes você está numa posição em que você é o superior e está falando com outras pessoas, ou às vezes você está numa posição de igualdade. Então, tudo isso pesa, né, de que maneira que você vai falar, se você vai empregar uma linguagem mais formal, mais informal, enfim, tem muitas variantes aí. Eu produzi esse material, mas eu produzi esse material para o meu curso que é pago, livre ou gratuito, eu desconheço, né? Eu realmente desconheço. Pode ser, você pode de repente olhar no Google se tem alguma coisa, mas a gente sempre olha, até porque a gente vende isso. E até então a gente não encontrou, né? Nem que sim, ó, tem um, mas eu prefiro o meu, é que eu não encontrei mesmo. Aí você pode tentar encontrar. Tá bom. E a segunda pergunta é, tipo, eu encontrei também provas comentadas, mas Ah, legal. poucas. E tem jeito de arrumar essas, tipo, pagas, talvez também, ou, ahm, mas são duas oficiais, né, do Enem, um caderno de tarefas e Do ah, Enem? um guia não, do INEP, Ah, tá. Porque caderno você de falou Enem tarefas e antes, eu achei estranho você guia, estar falando do sim, Enem de novo. É que a forma de avaliação do Enem é totalmente diferente da forma de avaliação do CELPE-BRAS. Totalmente, mesmo que sejam os dois sim. realizados pelo INEP. Tem um caderno de tarefas comentados que está lá no acervo CELPE-BRAS também, mas também que eu conheço é só aquele, até E tem então. tem um guia de participantes também, do ano
dois mil e Tem um treze, né? manual do Ok. participante bem grande, explicando, tem o... Lá no acervo CELPE-BRAS, ele é um acervo feito pelo pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm um grupo de pesquisa lá em que eles mantêm provas anteriores, todo o material relacionado ao CELPE-BRAS, eles deixam lá e é um local livre, né? O que não está é didatizado, né? Mas sim, vocês conseguem bastante material, assim, e é muito interessante que vocês olhem, como eu recomendei que vocês abram o acervo CELPE-BRAS, e olhem todos os materiais e tentem fazer, enfim, é muito interessante, com certeza. Se vocês vão fazer isso, nada melhor do que já se encaminhar, né, por um caminho de realidade. Mais alguém tem alguma... Respondi a sua pergunta, Malta, e mais alguém tem alguma pergunta? Ah, só isso, obrigado. De nada. Eu Então, tenho mais passo... uma Ah, ok. pergunta, Sim, assim, Greta. técnica, porque eu vi numa das provas que é proibido rasurar, não Sim. sei a palavra. Proibido mesmo, porque Não é eu acho que proibido não, rasurar, porque a rasura acontece, é humano, né? só Pode não acontecer. demais. E vocês não podem Só. utilizar corretivo. Corretivo é absolutamente proibido na prova. E se vocês errarem uma palavra, basta que vocês passem um traço nessa palavra e sigam adiante. Aquilo que está cortado vai ser ignorado. Não precisa riscar a sua prova ou fazer um grande borrão por causa disso, tá? Uhum. E não preciso usar o espaço do rascunho, mas posso escrever diretamente já lá na página Pode. oficial. É Tá. perigoso, mas pode. Sim. Tá, Seguramente você já obrigada, deve muito ter uma obrigada. experiência com isso, então acho que Sim, sim. Às vezes escrever rascunho é bem perigoso também, né? É escolher sim. o menor risco. Pessoal, como a gente já está mais avançado na hora, eu vou passar a palavra para a Sabine. Como eu falei, foi um prazer falar com vocês, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Tá? A gente está à disposição, tá bom? E, Sabine, obrigada pela oportunidade de falar. A palavra está com você para o nosso encerramento. Ah, tá bom, obrigada. Muito obrigada, Carol, pela apresentação da estrutura do exame. Acho que esclareceu muita coisa, tirou dúvidas entre os participantes. Então, muito obrigada, de verdade, para compartilhar este encontro com você e com vocês, os participantes acho que vão ter um bom aproveitamento desse encontro e vão fazer uma boa prova em 2 semanas. Tem alguma pergunta a mais em questão sim, organização da prova? Ou fica tudo claro? Vocês vão receber um horário mais atualizado pouco antes da prova, por e-mail. Ah, eu tenho mais uma dúvida. A gente ainda não recebeu a fatura, né, sobre a prova. E a segunda coisa, no e-mail falou sobre o valor de 110 euros, mas eu sou da Universidade de Jena mesmo. Eu vi no Instituto for Humanistik que é mais barato para estudante da FSU. Sim, sim, como estudante da universidade só vai pagar a taxa de 70 euros e acho que a administração ou o setor das finanças já está em procedimento sim, do pagamento. Não sei porque ainda não recebeu, porque a secretária, a Cláudia, já me falou que está mais ou menos encaminhados tudo, mas a universidade também
deu início a um novo sistema informático e tem a ver com toda a universidade e por isso acho que tem atrasos neste sentido. Mas se você paga 70 euros, vai aparecer na fatura e todos os outros que não fazem parte da universidade e a taxa geral de 110 euros. Eu já recebi, já paguei. Ah, ótimo. Será que Então, deu algo o errado? procedimento é diferente. Sim. Bom, mais alguma dúvida? Bom, então acho que vou encerrar. Agradeço sua atenção e espero que tenha uma boa viagem e uma boa prova. A gente se vê na terça-feira, dia 23 de abril. Muito Tchau, obrigada. Adriana. Pessoal, tchau, tchau. Até. Tchau, noite. tchau. Obrigado, Boa tchau. noite. Obrigada a todos e todas. Tchau, Tchau, obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.